Feudalismo. Um sistema político, econômico e social que dominou a Europa medieval. Nele, o poder estava diretamente ligado à posse de terras. Os senhores feudais controlavam grandes extensões de território e governavam sobre os camponeses, que trabalhavam em troca de proteção e um pedaço de terra para a subsistência. A igreja reforçava essa estrutura, apresentando a desigualdade como uma ordem divina. Mas esse sistema rígido começou a ruir com as cruzadas, que conectaram a Europa ao Oriente e reativaram o comércio. E com a peste negra, que matou 1/3 da população europeia. Liberalismo. Propondo uma nova ordem baseada na liberdade individual e no poder da razão, pensadores como John Locke defendiam os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, enquanto Adam Smith acreditava que o mercado se autorregulava pela mão invisível. A promessa era sedutora: progresso, democracia e oportunidade para todos. Mas a realidade revelou um paradoxo brutal. Enquanto filósofos celebravam a razão e a igualdade perante a lei, operários eram explorados em fábricas insalubres, trabalhando até 16 horas por dia por salários miseráveis. A Revolução Industrial, em vez de libertar, escravizou milhões à miséria. A tão propagada liberdade liberal muitas vezes resumiu a liberdade de passar fome. Socialismo. Se o liberalismo foi a voz da burguesia, o socialismo surgiu como um grito dos trabalhadores explorados por esse mesmo sistema. Marx e Engels, os principais teóricos do socialismo científico, denunciaram que o capitalismo se sustentava na exploração do proletariado, ou seja, os trabalhadores vendiam sua força de trabalho. Sua frase mais famosa: proletários de todo o mundo, univos, vocês nada têm a perder, exceto seus grilhões, era um chamado para a revolução. Mas o socialismo não era um movimento único. Dividiu-se entre os que acreditavam em mudanças dentro do sistema e os que pregavam sua destruição completa. De um lado, Bernstein defendia o socialismo crítico. Do outro, Lenin e os revolucionários argumentavam que só uma ruptura violenta derrubaria a dominação capitalista. Comunismo. O comunismo foi a tentativa radical de transformar a teoria de Marx em realidade. Inspirada na ideia de abolir classes sociais, Lenin criou um Estado proletário na União Soviética, que, em tese, deveria extinguir a propriedade privada e se autodissolver com o tempo. Na prática, a eliminação do mercado e a centralização do poder geraram uma burocracia opressora, censura e escassez crônica. Problemas que desmentiam o discurso da igualdade. O projeto esbarrou não só em críticas sobre a natureza humana, mas em contradição interna. Como garantir a liberdade sem democracia? A utopia de uma sociedade sem hierarquias, ironicamente, criou novas elites, a dos burocratas. Conservadorismo. Enquanto os socialistas pregavam revoluções, os conservadores defendiam a ordem tradicional. Para pensadores como Edmund Burke, a Revolução Francesa era uma ameaça. Destruir instituições seculares, como a monarquia e a igreja, levaria ao caos social. Séculos depois, líderes como Thatcher e Reagan se apropriaram desse discurso para promover o livre mercado. Ironicamente, uma força tão disruptiva quanto qualquer revolução, capaz de corroer os próprios valores que os conservadores diziam proteger. Esse paradoxo revela a tensão central do conservadorismo: como preservar hierarquias e tradições em um mundo em acelerada transformação. Muitas vezes, a resposta foi o autoritarismo, seja através do Estado forte, seja na aliança com movimentos reacionários. Não por acaso, essa lógica abriu caminho para o fascismo, que combina a nostalgia de um passado idealizado com a violência contra inimigos da ordem. Fascismo. O fascismo surgiu como uma resposta autoritária à ameaça comunista e socialista. Mussolini criou um regime que misturava nacionalismo extremo, culto ao líder e violência política organizada. Usando propaganda massiva, transformou a política em espetáculo, com marchas, símbolos e discursos que exaltavam a força e a unidade nacional. Seu projeto substituiu a democracia por um Estado corporativista, onde patrões e operários supostamente cooperavam sob o controle estatal. A lição do fascismo mostra como crises econômicas e medo social podem levar a sociedade a sacrificar liberdade em troca de promessas de ordem e grandeza nacional. Nazismo. O nazismo levou a lógica fascista ao extremo, ao acrescentar o racismo científico e o expansionismo militar. Hitler não apenas destruiu a democracia alemã, mas implementou um sistema de perseguição metódica que culminou no Holocausto. Enquanto o fascismo italiano usava violência política, nazistas criaram uma burocracia do genocídio, industrializando o assassinato em massa. Benjamin acertou ao descrever o fascismo como estetização da política, mas o nazismo foi além, transformou o ódio em política de Estado e a morte em processo administrativo. Seu legado permanece como alerta sobre até onde pode chegar a combinação de nacionalismo extremo, racismo institucionalizado e um Estado desvinculado de qualquer ética. Anarquismo. Enquanto o fascismo pregava um Estado totalitário, o anarquismo propunha o oposto radical, a completa abolição de qualquer governo. Bakunin,
um de seus principais teóricos, via até mesmo no Estado socialista uma forma de opressão. Sua alternativa era a autogestão, sociedades organizadas em comunidades horizontais, onde todas as decisões seriam tomadas coletivamente, sem hierarquia ou líderes permanentes. A Revolução Espanhola de 36 ofereceu um experimento real dessa ideia. Nas regiões controladas pelos anarquistas, fábricas foram coletivizadas e terras redistribuídas em sistemas de autogestão. Mas o experimento, embora inspirador, durou pouco. Isso revela o grande dilema anarquista. Como manter o princípio de igualdade radical e liberdade absoluta em larga escala, especialmente sob pressão externa? O desafio permanece: anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma distorção peculiar do anarquismo clássico. Mantém a rejeição ao Estado, mas substitui qualquer ideal coletivista por uma devoção dogmática ao mercado. Na visão de teóricos como Murray Rothbard, até mesmo serviços essenciais, como justiça e segurança, deviam ser privatizados, regulados apenas pela santa mão invisível do mercado. Mas essa fantasia ideológica esconde uma realidade perversa. Sem instituições públicas ou mecanismo de controle social, o poder se concentraria na mão de quem já detém capital. O resultado não seria a liberdade prometida, mas uma nova forma de feudalismo, onde corporações assumiriam o papel de antigos senhores feudais, e contratos de adesão substituiriam os juramentos de vassalagem. Como alertou Chomsky, longe de ser uma utopia libertária, o anarcocapitalismo é simplesmente a tirania dos mais fortes, com verniz de teoria econômica. Anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo representa a resistência organizada dos trabalhadores. Sonham com uma sociedade onde federações de trabalhadores autogeridos substituam o Estado. O experimento mais ousado ocorreu na Espanha pré-Guerra Civil, de 36 a 39, quando os sindicatos tomaram fábricas e terras, organizando a produção de forma coletiva. Mas a repressão franquista enterrou essa experiência, deixando uma questão crucial: como sustentar organizações horizontais no mundo de cadeias globais e tecnologias complexas? O dilema permanece atual. A autogestão é viável em larga escala ou sempre recriaremos hierarquia, mesmo com as melhores intenções?